Bom dia, pessoal! Espero que estejam todos bem, né? E vamos lá para mais uma semana de atividades. A gente vai dar continuidade ao conteúdo que fala sobre os aspectos naturais do relevo brasileiro. E hoje a gente vai focar nas altitudes e formas do relevo brasileiro, tá? E aí, o que é que a gente começa logo abordando? Vocês podem acompanhar a atividade a partir da página 54 a 58, tá bom? E aí, como é que a gente inicia? A gente começa falando sobre as altitudes que a gente tem presente no nosso relevo, né? No Brasil, ele é considerado um país de altitudes modestas, porque boa parte do seu território não atinge 800 metros de altitude, né? E aí, apenas dois pontos de acesso, né, dois picos, que chegam aproximadamente a 3 mil metros, que é o Pico da Neblina e o Pico 31 de Março. Ambos fazem fronteiras entre Brasil e Venezuela, né? Então, só por essa informação, a gente pode perceber que o relevo do nosso Brasil não é tão alto assim. E aí, para vocês entenderem melhor como é feito essa medição, né, que vocês vão ver no decorrer da leitura de vocês, que fala, quando traz um exemplo, traz dizendo, tipo, tal relevo atinge 800 mil metros a nível do mar, ou tal montanha mede 10 mil metros a nível do mar, certo? E aí eu vou trazer um exemplo para vocês explicando como é feita essa medida, tá? Bom dia, pessoal! Espero que estejam todos bem, né? E vamos lá para mais uma semana de atividades. A gente vai dar continuidade ao conteúdo que fala sobre os aspectos naturais do relevo brasileiro. E hoje a gente vai focar nas altitudes e formas do relevo brasileiro, tá? E aí, o que é que a gente começa logo abordando? Vocês podem acompanhar a atividade a partir da página 54 a 58, tá bom? E aí, como é que a gente inicia? A gente começa falando sobre as altitudes que a gente tem presente no nosso relevo, né? No Brasil, ele é considerado um país de altitudes modestas, porque boa parte do seu território não atinge 800 metros de altitude, né? E aí, apenas dois pontos de acesso, né, dois picos, que chegam aproximadamente a 3 mil metros, que é o Pico da Neblina e o Pico 31 de Março. Ambos fazem fronteiras entre Brasil e Venezuela, né? Então, só por essa informação, a gente pode perceber que o relevo do nosso Brasil não é tão alto assim. E aí, para vocês entenderem melhor como é feito essa medição, né, que vocês vão ver no decorrer da leitura de vocês, que fala, quando traz um exemplo, traz dizendo, tipo, tal relevo atinge 800 mil metros a nível do mar, ou tal montanha mede 10 mil metros a nível do mar, certo? E aí eu vou trazer um exemplo para vocês explicando como é feita essa medida, tá? Então, eu trouxe para cá, né, uma das minhas obras de artes. E aí, veja só o que acontece. A gente tem aqui o nosso relevo, né, e o oceano. E aí, quando essa altitude ela vai ser medida, ela não é feita daqui, do pezinho da montanha, até o topo, né? Se é possível, o topo. Não. Ela é feita a nível do mar, ou seja, o nível mais baixo, que é onde começa o acúmulo de águas oceânicas. Então, veja só, se a gente fosse tirar a medição dessa altitude do relevo terrestre ao invés do oceano, ia dar uma diferença em altitude, né? E a gente pode pegar até uma régua aqui e fazer uma comparação. Deixa eu achar aqui meu ponto 1. Quando eu coloco
minha régua na minha primeira medição de 0, a minha montanha vai chegar a 6,5 metros, certo? Quero dar pra vocês. Pegando aqui uma linha reta, porque minha reta não saiu tão reta assim, né? Vai chegar a 6,5 metros. Já quando a gente coloca ela com diferença a nível do mar, que aí já desce um pouco essa altitude, a gente vai ter ela a 7 metros. Então, veja só, deu diferença de meio centímetro na nossa régua. Então, se der essa diferença numa régua, dará a mesma coisa em qualquer outro instrumento de medição que você venha a utilizar. Então, o que é importante vocês entenderem? Quando faz a referência de uma altitude que tem a situação a nível do mar, é porque é utilizada a base de água dos continentes como referência de altitude, né? O marco zero é onde começa essa água. E aí é colocado a suposta régua para a medição dessa altitude, certo? As formas do relevo brasileiro, ele foi estudado por muitos anos por vários geólogos, né? E desse estudo foi constatado que existem 3 formas de relevo no território, em todo o território brasileiro, que são as planícies, os planaltos e as depressões, certo? E aí a gente vai fazer o estudo de cada conceito desse, baseado também de exemplos através de imagens, tá certo? Para as formas de relevo. Começando pelas planícies. As planícies, elas são áreas essencialmente planas e de baixa altitude, formadas pela deposição recente de sedimentos de origem marinha ou fluvial, e ocupam área relativamente pequena da superfície. Então, o que acontece? Além dessas áreas serem mais planas, elas também são relativamente mais baixas e elas sempre estão presentes, tem na sua estrutura a presença de água, né? Não necessariamente durante todo o ano, mas pelo menos parte do ano, essas planícies elas podem aglomerar uma certa quantidade de água. E aí elas podem ser de origem marinha ou fluvial. E a primeira imagem, ela traz justamente isso, olha só. Partes mais planas, com recente deposição de sedimentos, que no caso da praia é a areia, né, que são micropartículas de rocha, e a presença da água. Na segunda, a gente já tem uma planície mais estruturada, mas que em seu curso também tem partes relativamente mais baixas e que também trazem a presença da água, que essa daqui são as planícies fluviais, as planícies de água doce. Os planaltos. As formas do planalto, né, são a forma de relevo predominante em nosso país e correspondem a áreas em que o processo de erosão supera o de sedimentação. Podem apresentar chapadas, serras e custas. O que são custas? Custas são formas de relevo presentes em terrenos rochosos, de diferentes resistências ao processo erosivo, que são bem parecidos com o assunto que a gente viu a semana passada. São serras, né, que no seu topo possam vir a apresentar rochas magmáticas ou cristalinas. Então, vejam só, quando a gente passa para analisar essa primeira imagem, a gente já vê que se trata de lugares mais altos e que ao topo dessas altitudes tem a presença de uma planície, de áreas planas. E aí, ó, quando a gente analisa as partes mais baixas, não é como a das praias, que tem as partes sedimentares aos poucos, mas sim um sistema de erosão, onde é como se a gente se imaginasse andando nessa planície e de repente, a um passo, a gente vem parar aqui embaixo. Tanto nessa lateral como nessa. São áreas bastante inclinadas.
Aqui a gente também tem outro tipo de planalto, né? São as áreas planas de elevação e que no seu topo são as elevações terrestres com topos planos e com erosões de grandes metros de altitude. Aqui a gente já tem o exemplo de montanhas, né? Vejam só, que mesmo o topo delas sendo mais bicudos, mas o processo de erosão também está presente, né? É de fácil identificação ao analisar as imagens. E aí a gente tem as depressões, que correspondem às áreas mais ou menos planas, rebaixadas pela erosão e geralmente localizadas entre as bacias sedimentares e maciços cristalinos, que a gente também viu na semana passada. Então, veja só. Ao mesmo tempo que nessa imagem a gente tem uma planície mais elevada, do nada a gente tem uma erosão que também tem a presença de uma planície. Então, é como se fosse o conjunto de duas planícies, onde uma é relativamente mais elevada do que outra. Aqui, mais um exemplo. A gente tem elevações planas e também áreas de erosão também de grande extensão. E aí, o que é interessante a gente ver também? As questões das ações humanas nesses relevos, né? Temos aí três formas de relevo no nosso território e que, mesmo umas aparentemente sendo de difícil acesso, elas sofrem bastantes agressões sobre a intervenção humana, seja ela por necessidade, né? Aí quando eu coloco necessidade é uma precisão muito forte do homem em fazer transformações nesse relevo, ou por intuitos banais, pode-se dizer assim, com intuito comercial, por exemplo. Então, tipo, quando a gente devasta uma planície para fazer um plantio, a gente está agredindo aquele relevo porque a gente está tirando a proteção do solo. Então, consequentemente, ao longo dos anos, pode vir um processo de erosão agravado pela atitude humana, né? E aí, por se tratar de uma transformação natural, as formas de relevo, seja no nosso país ou em qualquer outro, a gente não tem como reestruturar, né? A gente faz as nossas modificações baseadas nas desculpas de que a gente precisa, mas na hora de consertar o nosso erro, né, de devolver aquilo que a gente tirou, a gente não vai conseguir. E aí, o que são indicadas? São as indicações de áreas de preservação desses relevos, né? Muitos dos relevos que a gente tem, muitas áreas desses relevos, já estão passando por ações humanas que estão trazendo graves problemas ambientais. E aí, áreas de preservação são milimetradas, né? São metradas para que aconteça o processo de preservação e aquele relevo não seja destruído totalmente, né? Então, fica a dica aí. De todo modo, se a gente agredir o relevo, a gente acaba aqui prejudicando o meio ambiente, certo? E aí, como atividade dessa semana, a gente vai ter atividade no livro, na página 59. Só responder as questões e me mandar a fotografia. Qualquer dúvida que aparecer, mandem mensagem para a gente ir esclarecendo elas, certo? Grande cheiro, até mais.